Igreja para meditação na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. À luz deste texto da Sagrada Escritura, nós temos como tema proclamando o reino de Deus. Nesta leitura escrita pelo apóstolo Mateus, por inspiração divina, nós temos aqui como o desafio: o reino de Deus só há lugar para aqueles que se arrependem e crer no Senhor. Esta verdade está centralizada na palavra de Deus, ou em toda a sua escritura, palavra do Senhor. Seguir a Cristo é uma prova de fé. Diante disso, é um desafio que se entrega a cada um de nós, diante da chamada que Deus fez com a sua igreja, com o seu povo. Nós, irmãos, temos a oportunidade de viver neste país. Nós conhecemos as leis deste país, a Carta Magna e tantas leis que se levantam, seja nos mais diversos câmaras que nós temos. Você pode pensar também de um outro país, de uma outra nação. Você possa pensar de querer morar fora desse país. A verdade é que você precisa, seja nesse país ou em qualquer outra nação, você precisa estar de acordo com as leis do país que você vive. Se você não viver de acordo com as leis, você é passível de uma repreensão, dependendo do caso, da sua situação, ou minha, ou qualquer uma de nós, podemos ir até a prisão. Se você está em outra nação e não acata as leis daquela nação, você pode ser deportado para a sua pátria de origem. Então, irmãos, nós temos isto como desafio no contexto do cidadão terreno. Mas diante da palavra de Deus, Deus apresenta dois reinos: o reino da luz e o reino das trevas. E aí você está diante desse desafio em que a palavra de Deus nos mostra que esta é uma mensagem espiritual. Ou seja, uma mensagem que prepara a minha vida e a sua vida para viver de forma definitiva um dia no reino da luz ou no reino das trevas. Agora, quem entra, irmãos, nesse reino de Deus, ou reino da luz, passa, sem dúvida, pela ação operosa do Espírito Santo de Deus. E é diante dessa ação do Espírito Santo de Deus que deixa de lado o reino das trevas e você se transforma, e eu e você, nós, como filhos da luz. Nós temos, irmãos, aqui uma mensagem profética
dada pelo Senhor Jesus. Ele vai diante da sua missão, iniciando o seu ministério. Ele começa o seu ministério. Ele toma conhecimento da prisão de João Batista. Ele está na sua cidade de Nazaré. Uma cidade que não ouviu, não acatou, não recebeu a palavra do Senhor. Mas quando ele começa o ministério, ele vai em cumprimento uma profecia estabelecida pelo profeta Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 1, 2, quando o profeta, por inspiração divina, diz ao Israel, naquele tempo, 700 anos antes de Cristo, que Deus levantaria o Filho, o Messias prometido, do qual o versículo 6 diz, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Senhor Jesus, levantaria este homem para anunciar o reino dos céus. Como filhos, então, da luz, nós precisamos compreender como igreja, como povo de Deus, povo separado, que nós precisamos, na trajetória da nossa vida cristã, ter essa consciência de que nós não somos deste mundo. O apóstolo Paulo, então, diz em Efésios 5, verso 8, outrora eu era as trevas, hoje ou agora sou luz, ou pertencemos aos filhos da luz. Então, queridos irmãos, como igreja, como povo de Deus, nós não podemos caminhar de mão dadas na trajetória da nossa vida cristã, andando um pouco com a luz e um pouco com as trevas. Ou você é luz ou você é trevas. Não existe meio termo. Deus não agrada da minha caminhada ou da sua caminhada desta forma. Ele chamou para que você fosse separado, escolhido, santificado para viver como filhos da luz. Por isso Jesus chama para a sua igreja para compreender essa mensagem que foi dada pelo Senhor Jesus. Essas duas tribos, Zebulon e Naftali, há aproximadamente 800 anos, houve uma guerra, uma invasão, os assírios tomou conta dessas duas cidades e foi povoada não só de judeus, mas de gentios. E essas duas cidades, Zebulon e Naftali, foi tomada por grande evasão de pessoas que não tinham princípio bíblico. Então, era uma cidade ou duas regiões marcadas por toda espécie de pecado. Mas o Senhor levanta, como diz o profeta, para levar essa mensagem transformadora para aqueles dois povos, tanto Zebulon e Naftali, conforme o texto revela aqui em Mateus 4, no versículo de número 15. Né? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléias dos gentios. Uma coisa que nós precisamos compreender, que os judeus não compreenderam, e nós, pela graça de Deus, fomos alcançados por essa bênção da salvação, que Deus, quando chama Abraão, lá em Gênesis 12, diz que ele seria pai das multidões, pai das nações. Mais tarde o Senhor vem, fala através dos profetas, dos salmistas, dizendo que a proclamação deste evangelho é para alcançar as nações. Então, um povo escolhido, um povo especial, entre tantas dezenas de nações, para ser um povo separado, para dar prova do grande amor de Deus. Deus, assim, estende essa mensagem para os gentios. Mostra aqui que essa mensagem não é exclusiva, tão exclusiva como o povo pensa que é para os judeus, mas alcançou os gentios. Foi aqui no mar da Galileia, na região de Cafarnaum, onde Jesus estabeleceu o seu campo de ação, o seu campo de ministério, o seu campo de anunciar o evangelho, começando a escolher os seus discípulos. Mateus, um coletor de impostos, foi chamado para ser discípulo de Jesus.
No capítulo 4, no versículo 19 e 20, Jesus chama Pedro e seu irmão para serem discípulos de Jesus. Mais tarde, Tiago e Zebedeu. Deus vai chamando, Deus vai levantando pessoas para serem testemunhas, proclamadoras deste evangelho, começando com o ministério de Cristo Jesus. Essa mensagem transformadora, essa mensagem da graça de Deus, foi iniciada pela pessoa gloriosa de Cristo Jesus, estendeu para os seus discípulos. Depois nós temos Jesus caminhando por todas as regiões, anunciando, curando, pregando, conforme Mateus 9, 35 a 38, e há um momento de clamor, de orar, de rogar a Deus, para que haja mais obreiros para a seara do Senhor. E essa mensagem atravessou dezenas de séculos, até chegar aos nossos dias. Então, diante disso, essa mensagem da proclamação do reino de Deus chegou até você, chegou até a mim. E nós temos essa responsabilidade agora como igreja do Senhor. O que o Senhor espera, então, de nós? O que o Senhor espera da sua igreja? Nós temos aqui à nossa direita a mesa do Senhor. Daqui a alguns minutos nós vamos comungar junto desta mesa do Senhor. O que essa mesa nos traz? O que ela vem à nossa memória? O que vem ao nosso coração e mente? As palavras de Jesus. Quais foram as palavras de Jesus no momento da ceia? Fazer isto em memória de mim. Ou seja, o que ele espera da noiva da igreja de Cristo para ser esta proclamadora das boas novas do Evangelho? É anunciar. Em todo momento o Senhor colocou os seus discípulos, mas se estendeu na medida que vai sendo salvo o povo de Deus para anunciar e pregar o Evangelho da graça do Senhor. A nossa resposta diante do Senhor é esta: anunciar o reino de Deus e dizer com letras grandes: fora de Cristo não há salvação. Essa é uma verdade da palavra de Deus ao coração da humanidade. Quem pode, então, pregar esse reino de Deus? A sua igreja. A igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus. Eu e você que fomos lavados, revestidos pelo poder de Deus, transformado as nossas vidas agora como filhos da luz, temos esta missão, esta responsabilidade. Nós temos as nossas ocupações, temos as nossas tarefas, a nossa formação acadêmica, nosso trabalho, tantas outras coisas que tomam conta da nossa vida durante a semana. Mas nós não podemos esquecer que, como mensageiro, como povo de Deus, como uma nação santa, nós temos essa responsabilidade de falar de Jesus. Não é possível que eu passe uma semana, 15 dias, um mês, um ano inteiro sem falar de Jesus. Será cobrado isso da minha vida e da sua vida, que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Não é possível, como eleito de Deus, agraciado por essa bênção da salvação, sermos omissos diante dessa tão grande salvação. Ver as pessoas ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, de faculdade, passando por nós 2, 3, 4 anos, não vir dos meus lábios, dos seus lábios, as boas novas do Evangelho. O Senhor Jesus, quando fala aos seus discípulos, ele apresenta duas grandes verdades para o encontro com o Salvador: arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Isto é obra e graça de Deus. Mas quem pode pregar esse reino de Deus? A igreja. Eu queria destacar aqui dentro desse texto que o Senhor iniciou o seu ministério, a sua jornada da proclamação dessa experiência daqueles que foram comprados com o Senhor, com a sua vida, como seu Senhor e Salvador, de ter um encontro glorioso e por toda a vida na eternidade. O Senhor Jesus, então, chama a igreja para esse desafio. Primeiro desafio: a igreja, para proclamar o reino de Deus, ela precisa ser uma igreja que vive unida com Jesus.
Esta união com o reino de Deus é uma forma de haver uma entrega sua, minha, total, diante do Senhor. Para entender e compreender essa mensagem e produzir frutos que saltam para a vida eterna, eu preciso estar no centro da direção deste Deus. Estar unido com o Senhor Jesus. O Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5, diz que a verdadeira obra de Deus ali não pode ser realizada se não for com a direção de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. A mensagem proclamadora, então, leva-nos a compreender que quando nós somos unidos com Cristo Jesus, nada mais importante nesta vida. Quando o apóstolo Paulo vai escrever aos crentes da Galácia, e ele diz exatamente essas palavras aos Gálatas, capítulo 2, que é o desafio para você e para a minha vida cristã, quando ele diz as seguintes palavras. Gálatas 2:20, ele diz assim: Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diante dessa mensagem, irmãos, todos que estão em Cristo Jesus compreendem que nós, para sermos proclamadores dessa mensagem do reino de Deus, nós como igreja precisamos estar unidos em Cristo Jesus. E essa união nada vai fazer com que venha separar dessa grande e tão maravilhosa mensagem. Foi no passado, nos apóstolos, não pode ser diferente dos dias de hoje. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Foram palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, 38 e 39. Nada pode me separar do amor de Cristo. Proclamando o reino de Deus, com a palavra do Senhor Jesus, iniciando o seu ministério, entregou os seus discípulos, mas entregou a sua igreja no dia de hoje. Ela fala dessa outra mensagem, desse outro desafio. A igreja precisa viver esta fé verdadeira em Cristo Jesus. Não é basta estar unido com Cristo, mas a minha fé, a sua fé, tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira, não pode ser temporal, passageira. Uma fé robusta, verdadeira, que evidencia na sua vida, nas nossas vidas, a verdadeira mensagem cristocêntrica do nosso Senhor Jesus. Essa mensagem que foi pregada com ousadia, com intrepidez, não só pelo Senhor Jesus, mas depois pelos seus discípulos. Essa mensagem é para nós também, para anunciar com coragem, com esta fé autêntica e verdadeira. Nada vai impedir que eu e você fale do nome precioso de Jesus Cristo. Essas duas tribos, dominadas pelos assírios no passado, vivendo uma vida cheia de pecados, marcada por toda a podridão, Jesus chegou nesta região e muitos deles creram no Senhor, porque viu a luz do Senhor, o Salvador, diz o profeta, e a luz resplandeceu sobre as trevas. A palavra de Deus mostra de um homem perseguidor, um homem que não suportava o cristianismo, um homem que resolveu, com a aprovação da corte, tentar exterminar e destruir o cristianismo. Este homem é Paulo, ou Saulo. E ele sai, então, com esse desafio de querer, então, destruir, eliminar o cristianismo. E vai caminhando até chegar a uma região de Damasco. E ali ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro, então, o Senhor vem e diz a ele: Saulo, 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 por que me persegue?
E quando o Senhor aplica a obra da redenção, da restauração da vida deste homem, transformado pelo poder de Deus, Deus prepara o coração de Ananias e diz: Ananias, recebe este homem em sua casa. Cuida dele. Prepara-o, porque esse é um instrumento nas minhas mãos. Ananias fica assustado, porque tomou conhecimento de um homem perseguidor, violento, com a escolta romana. Como? Mas entendendo a palavra de Deus. E diz o Senhor a Ananias em Atos 9, no versículo 15 e 16. Diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Veja, irmãos, que o chamado nosso na vida cristã não é um chamado simplesmente de maravilhas, só de alegria. Há momentos que eu e você, na jornada da vida cristã, podemos enfrentar adversidade. Mas é isso que Deus prepara a noiva, a igreja de Cristo. Eu estou pronto para falar de Jesus. Eu estou pronto para sofrer por Cristo Jesus. Foram estas palavras que Paulo diz à igreja de Filipenses. Não basta crer tão somente no Senhor. Precisa padecer por Ele também. Essa é a mensagem da igreja. A igreja não pode ficar num contexto confortador. Ela precisa ter esse desafio de pregar e anunciar a palavra de Deus. A nossa peregrinação rumo à terra celestial, nós devemos estar preparados para servir, mas também para sofrer, se for preciso, por Cristo Jesus. Proclamando o reino de Deus, eu preciso estar unido com Cristo. Proclamando o reino de Deus, eu preciso ter essa fé autêntica e verdadeira em Cristo Jesus. Proclamando essa mensagem que Deus iniciou ali na região da Galileia, em Cafarnaum, Ele chama nós que a igreja precisa fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua igreja nos dias de hoje? É a nossa edificação? Sim. É a nossa santidade diante de Deus? Sim. É viver de conformidade aos princípios da palavra de Deus? Sim. Mas acima de tudo isto, que é importante na nossa vida cristã, é desafiador também fazer a vontade de Deus, é proclamar o evangelho das boas novas. O evangelho que produz paz, o evangelho que transforma, o evangelho que dá esperança de vida eterna. Essa é a mensagem que Jesus pregou, deixou para a multidão, deixou para os discípulos e deixou para a igreja do Senhor. Foi assim que começou na Galileia. Foi assim que a mensagem foi se espalhando, foi trazendo grandes desafios. E quando nós temos a partida do Senhor Jesus, quando o Senhor cumpre a obra cabalmente, desce o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo vem para dizer à igreja que nós somos testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e assim aos confins da terra. A missão da igreja é, sem dúvida, levar as boas novas do Evangelho. Nada pode impedir o Senhor usar-nos para levar essa tão maravilhosa mensagem de esperança, mensagem de vida, mensagem transformadora que nós, no caminhar da nossa vida, vamos vivendo até aquele dia que o Senhor há de nos chamar. Meus queridos irmãos, como igreja do Senhor, o que é que Deus deseja então, como nós, na comunhão dos santos, no partir da mesa do Senhor? Que nós simplesmente não fiquemos acomodados, mas olhemos para as pessoas que estão ao nosso redor. Elas precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Deus separa pessoas,
assim como Deus começou o seu ministério em Cristo, levando aqueles discípulos a experimentar um novo nascimento. Assim como a igreja primitiva, que começou com 120 membros, e agora a igreja foi se estendendo, se expandindo de tal forma, tornando-se uma multidão, chegando até nós. E hoje é a nossa vez, é a nossa geração, que nós temos essa responsabilidade de sermos proclamadores do Evangelho da graça do Senhor. Proclamando o Evangelho do reino de Deus. O que é que Deus espera da sua igreja, da sua noiva? O que é que Deus espera do rebanho do Senhor, comprado com seu precioso sangue? Um preço muito alto, um preço pago que é incalculável para eu e você sermos escolhidos e separados para fazer parte dessa noiva de Cristo. E sejamos, irmãos, proclamando o reino de Deus. Proclamando de que forma? Que a sua vida, que a minha vida esteja unida no Senhor. Que cada um de nós tenhamos essa fé verdadeira, autêntica, aquela fé que marcou profundamente os heróis da fé no capítulo 11 aos Hebreus. Uma fé verdadeira, autêntica, pronto para dar a sua própria vida pelo Evangelho da graça do Senhor, se for preciso. E esta fé que nós temos é para fazer, então, a vontade do Senhor. Que essa semana você possa ser diferente. Que ao comungar da mesa do Senhor, invade o seu coração. Neste quebrantamento, eu não posso passar essa semana sem falar do amor de Deus. Sem falar daquilo que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Que você possa compreender essa verdade. E que você possa dizer que fora de Cristo não há salvação. Pode fazer o que for o ser humano. Ele precisa passar pela experiência do novo nascimento, para que deixe de ser trevas para ser luz e ter a certeza da vida eterna. Que Deus possa abençoar a nossa igreja na trajetória da vida cristã, sempre proclamando o reino de Deus através das nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.